Você ouve agora Nas Veredas do Vereza, o podcast do Carlos Vereza. Inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum episódio dos podcasts que são disponibilizados todas as semanas, além dos vídeos de qualidade para você e para toda a sua família. Nas Veredas do Vereza, episódio de hoje, Confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um filósofo, escritor, bispo e importante teólogo cristão do norte da África durante a dominação romana. Suas concepções sobre as relações entre a fé e a razão, entre a Igreja e o Estado, dominaram toda a Idade Média. Santo Agostinho, conhecido também como Agostinho de Hipona, nasceu em Tagaste, na cidade de Numídia, hoje Argélia, no norte da África, região dominada pelo Império Romano, no dia 13 de novembro de 354. Sua infância e adolescência transcorreram principalmente em sua cidade natal, em um ambiente limitado por um povoado perdido entre montanhas. Seu pai era pagão e sua mãe uma cristã devota que exerceu grande influência sobre a conversão do filho. A senhora, sua mãe, veio a ser conhecida posteriormente como Santa Mônica. Santo Agostinho iniciou seus estudos em Tagaste. Em seguida foi para Madaura, onde iniciou os estudos de retórica. Lia e decorava trechos de poetas e prosadores latinos, entre eles Virgílio e Terêncio. Estudou música, física, matemática e filosofia. Em 371, transferiu-se para Cartago, a maior cidade do Ocidente Latino depois de Roma, um grande centro do paganismo, onde se deixou cativar pelo esplendor das cerimônias em honra dos milenares deuses protetores do Império. Em 373, nasce Adeodato, filho de seu romance com uma cartaginense. Dedicou-se ao estudo das Escrituras, mas logo ficou desiludido diante do estilo simples da Bíblia. Depois de 3 anos, termina o estudo superior em retórica e eloquência. De volta à sua cidade natal, abre uma escola particular, onde ensina gramática e retórica. Em 374 foi para Cartago e, mais uma vez, dedica-se ao ensino da retórica. Em 383, seguiu para Roma e, no ano seguinte, é nomeado mestre de eloquência em Milão. Mas a inquietude era um tema permanente em sua vida. O despertar de seu espírito crítico o levou a adotar o maniqueísmo, pretendendo seguir a força única da razão. Durante 12 anos foi seguidor de Mani, profeta persa, que pregava uma doutrina na qual se misturavam evangelho, ocultismo e astrologia. Segundo Mani, o bem e o mal constituíam princípios opostos e eternos, presentes em todas as coisas. O homem não era culpado por seus pecados, pois já trazia o mal dentro de si. Insatisfeito com as respostas que o maniqueísmo oferecia, Agostinho resolveu abandonar a doutrina, e seu lugar é temporariamente preenchido por um profundo ceticismo. Em 386, procura Ambrósio, o poderoso bispo do Império, em busca de uma colocação oficial como professor. Em vez disso, encontra respostas para algumas das suas dúvidas. Passa
a assistir os sermões de Ambrósio, inspirados sobretudo no Antigo Testamento. Finalmente, a influência de Santo Ambrósio foi decisiva para convertê-lo ao cristianismo. Em 387, Agostinho e seu filho Adeodato são batizados. No ano seguinte, retorna definitivamente para Tagaste, onde se dedica à vida monástica. Vende a propriedade deixada pelo pai e distribui o dinheiro entre os pobres. Conserva apenas uma pequena porção de terra, onde, ao lado dos amigos Alípio e Ovídio, funda o primeiro mosteiro agostiniano. Em 391, é sagrado sacerdote em Hipona, região provinciana do Império Romano. Em 396, é sagrado bispo auxiliar de Hipona, onde tornou-se um dos pilares da teologia católica. Agostinho morre em 430 depois de Cristo. Impressionante em Santo Agostinho é que nos anos 300, veja bem, 300 depois de Cristo, ele já tinha uma angústia sobre a noção de tempo, né? Ele previu praticamente a teoria da relatividade e até mesmo da física quântica, das noções de tempo, de espaço. Vejam algumas das angústias e dos questionamentos de Santo Agostinho. A existência do passado e do futuro. Pai, eu busco, não afirmo. Ó Deus, vigia os meus passos e guia-me. Quem se atreveria a dizer-me que não há três tempos, conforme aprendemos na infância e ensinamos às crianças? Isto é, o passado, o presente e o futuro. Mas somente o presente, porque os outros dois não existem? Ou poderemos dizer que eles realmente existem e que o futuro, tornando-se presente, sai de algum lugar oculto e que, tornando-se passado, torna a entrar em algum lugar secreto? Na realidade, Pai, aqueles que predisseram o futuro, onde é que viram? Onde é que viram o futuro, se ainda este futuro não existia? Não se pode ver o que não existe. E aqueles que narram coisas passadas não poderiam relatar coisas verdadeiras se não as vissem na mente. Ora, Pai, se o passado realmente não existisse, de modo algum poderia ser percebido, de onde se conclui que tanto o futuro como o passado existem. Permite, ó Senhor, ó minha esperança, que eu prossiga na busca e não seja perturbada esta minha tentativa. Se futuro e passado existem, quero saber onde estão. Se ainda não consigo compreender, todavia sei que onde quer que estejam, não serão futuro nem passado, mas presente. Se aí fosse futuro, não existiria ainda, e se fosse passado, já não existiria. Por conseguinte, Pai, em qualquer parte onde estiverem, seja o que for, não podem existir senão no presente. Quando narramos os acontecimentos passados que são verdadeiros, nós os tiramos da memória, mas não são os fatos em si, uma vez que são passados, e sim as palavras que exprimem as imagens que os próprios fatos, passando pelos sentidos, deixaram impressas no espírito. A minha infância, que não existe mais, está no passado, que também não mais existe. Mas a imagem dela, quando a evoco e é objeto de alguma conversa, eu a vejo no presente, porque está ainda na minha memória.
Na minha memória, confesso-te, meu Deus, que não sei se é análogo o caso da predição do futuro com a qual se prevêem, como já existentes, as imagens das coisas que ainda não existem. Sei com certeza que nós premeditamos nossas ações futuras e que tal premeditação é presente. Mas o ato que premeditamos ainda não existe, porque é futuro. Quando empreendermos e começarmos a realizar o que premeditávamos, então esse ato existirá, pois não será mais futuro e sim presente. Oh, meu Pai, qualquer que seja a natureza dessa misteriosa previsão do futuro, não podemos ver senão o que existe. Mas o que existe não é futuro, e sim presente. Por conseguinte, quando dizemos que vemos o futuro, não se veem os próprios acontecimentos ainda inexistentes, isto é, o futuro, mas sim as causas ou os sinais precursores que já existem. Portanto, para quem vê, não se trata do futuro, mas do presente, do qual é tirada a predição de um futuro concebido na mente. Por sua vez, essas imagens já existem e aqueles que fazem predições as veem presentes diante de si. Oh, meu Pai, tomemos um exemplo entre muitos possíveis. Vejo a aurora e posso predizer que o sol está para surgir. O fenômeno que observo está presente. O que prevejo é futuro. Não é futuro sol, que já existe, mas sim o seu surgimento, que ainda não se realizou. Todavia, se eu não tivesse no espírito uma imagem desse surgimento como tenho no momento em que falo, eu não poderia prever. Eu não o poderia prever. No entanto, Pai, nem essa aurora que vejo, e que também precede o nascer do sol, e nem a imagem dela, são o próprio nascimento do sol. Oh, Pai, são dois os fatos presentes que vejo e que me servem para predizer um acontecimento futuro. Portanto, o futuro ainda não existe. Se ainda não existe, não existe. E se não existe, de maneira nenhuma pode ser visto. Mas podemos predizê-lo. Sim, predizê-lo, mediante os fatos presentes, agora, no presente, que existem e que vemos. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Nas Veredas do Vereza, o podcast do Carlos Vereza. Inscreva-se e não perca nenhum dos episódios. Todas as semanas, um podcast inédito para você, além de vídeos de qualidade no canal do Carlos Vereza. Inscreva-se agora mesmo.